Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Mochinax, sou superintendente de tecnologia e dados no Banco Safra e vim aqui compartilhar um pouco da minha experiência com vocês relacionada a dados aqui no The Future of Intelligence. Então é um prazer poder participar de um evento como esse e compartilhar aqui um pouco do que eu já vivi com vocês, tá? Então, vou contar aqui para vocês um pouco de estratégias ou então um pouco de um caminho que nós seguimos para conseguir ter bons resultados dentro das companhias, para que as áreas, tanto as estruturas de negócio quanto as estruturas de tecnologia, sejam realmente proficientes com dados, que seu projeto de dado tenha um retorno esperado, seja um retorno de produtividade, de eficiência operacional, incremento de receita, custo evitado, enfim, seu projeto de dados precisa ter um retorno. Tá? Então, eu vou contar um pouco aqui de caminhos que eu já tomei e foram bons resultados aqui. Poderia contar também do que não deu certo, mas o tempo é curto e não vai dar, vamos falar do que é bom. A gente pode voltar a discutir sobre também, falar as decisões que foram erradas. Mas vamos lá, gente. Então, vou começar falando um pouco aí, brevemente, da evolução dos dados dentro da empresa, né? O quanto que a sua empresa toma decisão com dados. Quanto que as suas equipes estão capacitadas para trabalhar com dados. A empresa sempre olha dados ali para tomar qualquer tipo de decisão, mas será que foi no tempo certo? Será que foi da maneira mais eficiente? Você poderia ter entregue antes e ter lucrado mais? Seu projeto de dados vai se pagar com isso? Então, o quanto que custa isso, né? Então, é sempre um desafio a gente conseguir medir e ter ali um business case apurado com relação a dados, né? A gente vem evoluindo muito com essas tratativas, né? A gente vê hoje o mercado trabalhando muito para montar um data fabric com data mesh ali adequado, evoluindo cada vez mais na qualidade de dados, tudo isso com o objetivo de democratizar o uso do dado, né? Então existem algumas formas de a gente fazer para democratizar o uso do dado e formas que precisamos estar seguros para isso, né? Seguros com relação a tanto problemas aí de fraudes ou então relacionados à privacidade, né? Então existem formas da gente tratar as informações para diminuir, pelo menos, esse risco, tá? Então o dado alguns anos atrás, quando a gente falava de projetos de dados, quando veio o Big Data e tudo mais, pô, me dá mais informação que com base nessas informações eu vou tirar algum valor daí. Não sei muito bem o que eu quero, mas eu preciso ter o dado, Big Data é para isso, manda dado para lá. Esse conceito caiu um pouco hoje. Quer dizer, as empresas estão pensando de outra forma, o mercado pensa de outra forma. Nós precisamos ali ter os dados que são necessários para responder o nosso caso de uso de negócio. Porque você corre o risco do seu lake virar um pântano e mais. Você vai ter um gasto de não só de recurso computacional, a gente indo para a nuvem, tudo isso nós temos que nos preocupar, né? Mas também o gasto ali das pessoas do seu time que vão estar dedicadas para fazer um processo de captura de dados, de tratamento, para disponibilizar algo que muitas vezes não vai ser utilizado. Então, para quê, né? Então, vamos lá. Qual que é a pergunta que eu quero responder? Que caso de negócio que eu quero responder? Que dado que eu preciso para isso? Então, esses levantamentos são importantes no início de um projeto de dado. Seja uma aplicação de dados, seja num projeto que ainda pode ser exploratório, mas você já tem ali um objetivo. Você pode capturar o dado para experiência, ver se é viável ou não o seu produto. Uma vez que você toma uma decisão que é viável, legal, vamos fazer esse projeto, vamos capturar as informações que precisa e fazer isso virar. Vamos medir o quanto que eu estou gastando para fazer esse projeto e quanto que vai ser o retorno que eu tenho. Então, isso se a gente não tiver em projetos de dados, geralmente você vai perder muito dinheiro. Os projetos não vão se pagar ao longo do tempo. Então, esses controles são necessários. De onde que tem que sair esse controle? Dentro do seu próprio time de governança, junto com as suas estruturas de negócio, como que a governança de dados pode apoiar na comunicação entre tecnologia e negócio. A governança de dados não pode ser vista mais como uma área burocrática, gente. Governança de dados, ela é o que vai direcionar ali as decisões de projetos relacionados a dados, junto com os times de negócio e junto com tecnologia. É o time que vai fazer todo esse meio campo funcionar de maneira adequada. Tá? Então, ali a gente vai discutir sobre qualidade de dados. Hoje existem, o poder da nuvem, né, é muito bacana, porque a gente consegue tratar o dado hoje, colocar mais regras de qualidade e ter um processamento eficiente no final do dia.
gente consegue ali, passando por governança também, a gente consegue ficar mais seguro com relação ao dado que eu estou oferecendo para a corporação. Se a gente falar de democratização de uso de dados, para que as pessoas, para que a empresa tome decisões de maneira livre, desde que você tenha esse caso de uso mapeado, você precisa se preocupar com a privacidade. Então, para isso, vai passar também pelo time de governança de dados. E, tecnicamente, existem formas de você mascarar logicamente o dado para que essa democratização ocorra. Todos os dados pessoais podem ficar mascarados. Você não precisa saber que o Gabriel é o Gabriel, aí você precisa entender o comportamento do Gabriel. Você fala assim, pô, mas tem área, hein, Gabriel? Prevenção a fraudes. Como é que você vai tratar isso? Pô, prevenção a fraudes, tem que ver meu dado. É um caso de uso exploratório que você precisa ter para fazer uma análise forense. Tudo bem, é diferente, você está previsto aí na LGPD, você tratar o dado, você ter informações da pessoa, prevenção a fraudes, prevenção a lavagem de dinheiro, proteção ao crédito. Além do, tem uma que dá bastante imagem para discussão, que é o legítimo interesse. Então, e tudo isso são pontos de preocupação que a gente tem que ter, passam pelo time de governança, que vai funcionar ali também com uma interação entre tecnologia e negócio. A gente tem que medir através deles também a eficiência dos nossos projetos. Os nossos projetos estão se pagando. Isso tudo tem que estar dentro de um business case ali documentado, implantado, né? Então, uma das estratégias que a gente adota é crescer um projeto de dados, crescer uma plataforma, vamos ter um time de governança. Vamos começar fazendo isso junto. E divulgando para a empresa meios de se trabalhar com a plataforma. Tendo processos claros e bem definidos, e ainda mais, não adianta só ter um time que conhece trabalhar com dados, você precisa capacitar a sua companhia para isso. Você precisa ter ali, conversar com o RH, seu time de treinamento e desenvolvimento, enfim, como que você vai fazer para capacitar que as áreas de negócio que devem tomar decisões com dados ou que devem gerar novos produtos com dados, gerar novos casos de uso, pensar em como rentabilizar aquela informação ou criar um produto de negócio que vai demandar esse dado. Então você precisa capacitar as pessoas para trabalhar, mudar o pensamento. Ter um pensamento não só analítico ali, não só falar assim, pô, preciso ver esse dado aqui num dashboard e tal. Puta, você também precisa. Mas hoje, para você ser eficiente, você não pode depender de um time, você tem que dar autonomia para a empresa poder crescer, né? Então, dentro de um conceito que existe de hub spoke, fica num conceito já até antigo aí de estruturar as organizações para trabalhar com dados, né? Mas um caminho bom que eu vejo é de ter uma mescla, você ter certa centralização, mas você não centralizar muito. Deixar que as áreas possam trabalhar com dado e tomar suas decisões, senão você vai virar um gargalo. Você vai virar um gargalo, você vai ter que ter um batalhão de pessoas ali para fazer esses desenvolvimentos. Então, isso é um ponto que eu acho que é muito relevante, que vira o jogo, tá? É ter essa formação aí dentro das suas squads, como é que vocês estão organizando ali com o Data Steward, com o contato com a squad, para depois também conseguir gerar ali e ver de verdade a evolução do seu projeto de dados, ver o quanto que ele rendeu, quanto que essas equipes estão produzindo, o que tem de ganho em fazer isso, né? Isso eu conto por experiência, por vivência. Você tem times mais engajados, as pessoas participam do processo de criação. O seu resultado, o resultado dos projetos de dados, eles são medidos e aferidos ali com a certeza de que você está indo num caminho certo na sua tratativa de informação. Você tem o seu resultado ali que está sendo alcançado. Tá? Você ganha uma corporação autônoma para decisões com dados. Desde que você trabalha ali na democratização com segurança, adotando ali princípios de mascaramento, às vezes até anonimização da informação, enfim. Tá? Então, é importante que nós aqui, como executivos de tecnologias, ou de dados, ou de negócio, enfim, possamos motivar e mudar a companhia, a forma de pensar, de tratar a informação, como que o dado deve chegar. Romper essa barreira de centralizar decisões com times de dados, ou se você deixar muito espalhado, que tenha uma governança apurada, para você não ter retrabalho, seja na criação de um modelo, seja na criação de um report, uma redundância de dados, garantir que tudo isso funciona de maneira fluida, né? Então a questão aqui, o principal desafio que você vai enfrentar é cultural. A cultura que você vai ter que mudar dentro da sua empresa
para tratar e pensar dado de uma forma mais eficiente. E em tecnologia, como você deixar isso da forma mais fluida possível para conseguir que seus projetos, você não seja um gargalo em tecnologia, seus projetos sejam atendidos num tempo esperado e você consiga fazer isso com o menor custo de processamento, custo computacional possível. Tá? Então, são pontos que vocês estruturando, tanto a questão processual, capacitando os times, com as ferramentas adequadas para trabalhar na sua plataforma de dados, seja qual for, tá? Vocês vão conseguir ter bons retornos com seus projetos de dados. E tenham a governança do dado. Governança não entra só com burocracia. É fundamental para a virada do jogo. Tá? Para a democratização de dados e para promover uma cultura de dados para você ser uma empresa de verdade, que é Data Driven. Gente, falei aqui brevemente, contando um pouco da experiência, um pouco de ações aí que estou tomando agora aqui na empresa que trabalho, que já tomei em empresas anteriores também, e fico à disposição para conversar com vocês. Foi um prazer poder compartilhar um pouco das minhas experiências aqui. Espero que tenha sido útil. Estou à disposição para contatar, para qualquer contato, se quiserem me chamar para conversar a respeito, para mim é sempre um prazer, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, bom evento para todos.